Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí ao canal Yoga com Leandro Castelo Branco. Hoje a gente vai falar sobre 3 coisinhas que podem estar prendendo o teu alongamento e por isso você não está onde você gostaria de estar. E, infelizmente, contra uma delas não tem muito o que fazer, mas com as outras 2 tem. Vamos lá? Então, antes de qualquer outra coisa, eu preciso te pedir para você se juntar a essa grande comunidade que a gente conseguiu aproximar aqui de mais de 70 mil pessoas hoje, junho de 2023, a gente tem mais de 70 mil pessoas aqui curtindo esse canal, acompanhando aqui, comentando, conversando. É um grande prazer realmente poder estar presente na vida das pessoas e poder estar ajudando de alguma forma. Então, se você se sente parte, né, dessa comunidade que gosta de yoga, de espiritualidade, se amarra em aprender aí na contramão dessa vida tão agitada, tão exigente, de tanta cobrança que a gente tem por aí, você está no lugar certo aí, clica nesse botãozinho, se inscreve, sininho para as notificações e bora lá. 3 razões pelas quais o seu alongamento pode não estar onde você gostaria que estivesse. Eu vejo isso praticamente todo dia. Alunos ou mesmo professores de yoga que às vezes estão numa turma, né, elas vêm numa aula regular ou num curso e aí começam a olhar em volta e tem uma outra pessoa aqui, uma outra pessoa ali do lado da sala, né, enquanto a pessoa está ali, ela que está olhando, está ali com a mãozinha no joelho, né, debruçada para frente com a mãozinha no joelho, a outra já está encostando no chão, aí quando senta a outra pega um bloco, coloca lá na frente do pé, então fala assim, nossa senhora, mas né, como que eu faço isso? E por que eu não consigo? E vejo isso também em muitos cursos de formação, e que são lugares em que as pessoas geralmente, né, têm que ter praticado já. Geralmente não, no meu, com certeza, porque a gente não aceita quem tem menos de 6 meses de prática. Aí a pessoa chega ali, a gente começa a ver também que o alongamento dela não está muito bem desenvolvido ainda. Não que seja uma coisa essencial, mas é que às vezes perturba a própria pessoa, né? Tipo, poxa, pratico há tantos anos, por que não vai pra frente esse troço? Vou ali, suo, etc. Então, vamos ver por quê. O primeiro fator, você pode não gostar muito dele, mas é a verdade. Se o seu alongamento é meio preso, é porque você não se esforçou o suficiente para soltar. Colocando de uma forma simples e meio, né, direta, é isso. E assim, tem uma constante que eu percebo, é que as pessoas que reclamam de seus alongamentos, quando você vai de fato perguntar, não houve nenhum período em suas vidas que elas tivessem praticado todo santo dia. E na verdade, nem mesmo 5 vezes na semana. E na verdade, nem mesmo 4 vezes na semana. Geralmente a pessoa pratica yoga, o alongamento em si, uma vez, 2, né, 3, quando ela está se sentindo assim bem. E aí fica realmente complicado, porque a gente, hoje, sofre de um problema muito sério, que é, ao longo do dia, a gente é obrigado a ficar sentado há muito tempo ou de pé muito tempo e não se mexe direito e para piorar, quando a gente se mexe, geralmente numa atividade que piora o alongamento. Por exemplo, musculação, que hoje em dia chamamos de treino, né? Mas musculação, crossfit, totalidade dos exercícios que são feitos com peso e até mesmo com o peso do corpo, como calistenia, contribuem para você ficar, né, mais fortinho, mais saudável, melhora a saúde de uma forma geral, etc. Mas com relação ao alongamento, acaba piorando ainda mais o alongamento. E, na verdade, a gente pode até estabelecer uma proporção, que é a seguinte: quanto mais forte a pessoa é, geralmente menos flexível ela é também. Existem exceções? Sim, como você pode ver nos atletas de ginástica olímpica, mas é porque eles trabalham as 2 coisas, você percebe? Então, para resumir, se você não tem um alongamento que você está sentindo que está tipo, no ponto que você gostaria, é porque você não forçou nessa direção. Então, se você quiser corrigir isso, você precisa aumentar o seu tempo de frequência e aumentar uma segunda coisa que eu vou te falar agora. Qual é a segunda razão? Você não focou o suficiente no problema. Tem os 2 principais, geralmente, que o pessoal vem faltando, sente que falta, o alongamento atrás das pernas, na cadeia posterior, que também envolve coluna, iliopsoas, que é uma musculatura muito específica, assim, grosso modo é como se fosse um elástico, né, que liga o alto da tua coxa com a tua lombar, então atravessa o teu corpo, isso acaba dando dor na coluna, né, quando está encurtado ou muito rígido, e quadril preso, que é quando o quê? Você senta de perninha cruzada no chão, e aí o joelho fica lá no alto, parecendo umas asinhas assim, e você fica todo encolhido, parecendo uma bola de boliche. Então, esses alongamentos são muito comuns da pessoa não ter. E são alongamentos que você precisa, especialmente do quadril, que envolve um monte de coisa, você precisa insistir nesse troço. Você precisa endereçar o problema de frente, não só com uma frequência, mas você precisa ver como que você pode pegar de um jeito, depois de outro, fazer uma postura que tem um grau de dificuldade, depois outra com o mesmo grau de dificuldade, de repente uma que vai além. Você precisa insistir no tempo. Então, se você está numa postura, geralmente, sei lá, 5, 10 respirações, por que não 15? Por que não 20? Por que não 25 respirações? Afinal de contas, como que você sabe
qual que é o seu limite se você nunca encontrou esse limite. Então, realmente, nada vai substituir tempo e foco. Então, eu aconselho realmente. Então, por exemplo, se você quiser botar a prova que eu estou falando e quer desenvolver o alongamento de trás das suas pernas, poder encostar assim no seu pezinho sem ter que dobrar o joelho, se todo dia, eu digo todo santo dia, você fizer de 5 a 8 minutos que seja, nem 10, de 5 a 8 minutos, só assim, dobrando por cima de você mesmo, com o joelhinho ainda dobrado, barriguinha encostando na coxa, você vai estendendo as pernas gradualmente, você permanece ali, 5, se for sua primeira vez, né, mas de preferência, indo subindo de 10, 15, 20, 25 respirações calmas e serenas. Aí depois você senta, tenta fazer a mesma coisa sentado, com o joelho dobrado provavelmente. Se você está durão, vai ter que ser com o joelho dobrado. Também mesma coisa, 20, 25 respirações se você puder. Aí uma perna você vai esticar para frente, bem assim, como se fosse a perna assim, e a outra você vai botar assim, exatamente como eu estou fazendo com meus braços aqui. E aí você vai à frente, mesma coisa. Aí você troca para o outro lado. Mesma coisa, para finalizar, deita um pouquinho com a coluna esticada no chão, só para dar uma zeradinha. Você pode também recolher os joelhos e jogar para o lado. E depois para o outro lado, só para dar uma torcidinha, né? Fica um pouquinho de um lado, fica um pouquinho de outro. Faz isso todo santo dia durante 15 dias e eu te garanto que você vai encontrar uma forma de vencer o quê? A terceira coisa, que eu falei que você possivelmente não ia gostar porque não tem nada o que fazer com ela, que é o quê? Genética. Tem gente que é mais predisposta a obter um alongamento com facilidade, enquanto tem gente que é meio presona mesmo. Tem gente que quando eu estico o braço assim para o lado, o meu fica aqui, né, 180 graus, né, frente ao inicial aqui, e não passa disso. Mas tem muita gente que passa, vem para baixo aqui, né? Então isso é hipermobilidade articular. Isso também é uma modificação no corpo da própria pessoa. Então, qual o material com que você veio para essa vida? Então, que você tem que ligar. Você pode até não conseguir fazer nada com relação a isso, mas você pode correr atrás com os outros dois. Então, quanto mais rígido você é originalmente, assim, de fábrica, digamos assim, mais forte vai ter que ser o teu foco e melhor vai ser o seu empenho. Essas duas coisas, cara, com essas duas coisas na vida, raramente a gente não consegue o que a gente quer, o que a gente precisa. Enfim, eu não sei qual que é o seu problema, né, de alongamento aí, ou sua expectativa, mas eu tenho certeza absoluta que sabendo dessas três coisas que podem estar te segurando o teu alongamento aí para trás, com certeza você vai conseguir dar um up nisso aí com muita rapidez mesmo. Não tem como substituir 5 minutos por dia durante 15 dias. Imagina um mês, imagina um ano, onde que você não vai estar. Mas a maioria das pessoas realmente não pensa nisso, mas deveria pensar.